Boa noite a todas e todos, né? É. Muito obrigado, Eliane, pelo convite para falar de um tema que hoje, para mim, está sendo extremamente instigante e está sendo também desafiador. Desafiador por duas perspectivas. A primeira perspectiva é enquanto terapeuta, atendendo uma quantidade bem significativa de adultos autistas. Tá? E a segunda perspectiva, por ser autista, ter me descoberto recentemente autista. O ano passado, tá? Não foi, Lúcio? E a gente vai caminhando. O ano passado, isso. Não foi? Eu digo que o meu diagnóstico acabou de sair do forno, né? E há 3 meses, dia 4 de janeiro, essa foi a data que ficou marcada, foi a data que o meu atual psiquiatra fechou o diagnóstico enquanto autista. Tá? Pessoa com autismo, o autista vai depender como a pessoa vai se identificar ali, tá? E a questão é, no meu caso, eu sou um autista com altas habilidades e com superdotação. Então veio como digamos aí, no pacote, a superdotação, que sempre foi algo muito desgastante na minha vida, digamos assim. Mas até aí tudo bem. Sou psicólogo de formação, tá? Tenho uma formação aí há 10, 12 anos. Atendo atualmente na clínica, né? Tenho uma formação em psicanálise. Há 6 anos tenho essa formação, me formei em psicanálise. Iniciei em 2020 mestrado na Unicap, mas ainda estamos vendo a questão do mestrado, porque eu tranquei, enfim, por questões da pandemia. Hoje estou fazendo 2 especializações, uma em neuropsicologia e outra em autismo na fase da adolescência e fase adulta. Tá? É a primeira pós, nesse sentido, do Brasil, pelo Instituto Suassuna, que fica em Goiás. Ela é online, a pós, né? No encontro mensal, no sábado e domingo até das 8 às 14 horas. Então, tenho, digamos assim, que hoje é um dos meus hiperfocos. Né? O autista tem hiperfocos. E eu descobri recentemente. E é interessante porque é um pouco estranho, porque a gente convive com a pessoa durante, no meu caso, 48 anos, e hoje um universo novo se abre. Né? Muitas questões começam a serem respondidas e outras sendo aí descobertas mesmo. Bom, falar sobre o autismo nesse sentido, para mim está sendo, como eu falei, um grande desafio. Né? Mas aí a gente pode iniciar, você fala como é que você quer a live, qual o recorte que eu posso dar. Falar sobre o autismo na terceira idade é algo extremamente novo, tá? De certa forma, não é? É muito novo, praticamente não se fala, mas nós temos aí um contingente, nós temos o quê? 208 milhões de habitantes, e um percentual, 3%, se não me engano, dessa população, ela é composta por pessoas com autismo diagnosticadas. O que a gente tem percebido hoje, e aí eu entro nesse caso, né, como exemplo, é que usa diagnóstico tardio. E aí eu gostaria de saber como você gostaria que eu falasse um pouco sobre a terceira idade. Né? O foco hoje seria, realmente não pode abranger tudo, essa questão mesmo da terceira idade. Por quê da terceira idade? A gente que lida, né, os profissionais que lidam com o público idoso, muitas vezes, como você disse, é difícil de identificar. Já na fase adulta, o autista, porque ele tem aquele comportamento que ele já vem desde a criança, né? Desde a fase da infância, e vai seguindo para a fase adulta, e ele vai levando para a fase da velhice. Então, as pessoas já nem
acham que aquilo ali é já um comportamento dele, e é um comportamento dele. Porque o autista, ela, além de ser um transtorno assim, não um TEA, né, que é o transtorno do aspecto autista, é genético, mas ele é epigenético. Porque ele também, essa questão da epigenética vem do que está associado com ele, do social que ele traz, não é? Então, muitas vezes, eu, como estou assim, no abrigo, né, meu público é idoso, e eu vejo muito abrigo, e às vezes comportamento, às vezes a fase depressiva, a fase da angústia, né, que também é uma das características da depressão, mas assim, ela se camufla muito. E eu acho que o diagnóstico, ainda como você falou, é muito novo essa questão, muito novo. E você, fazendo essa pós, você vai adquirir esses conhecimentos para trazer isso, né, para nós, né, que nós estamos querendo saber. Porque essa questão desse diagnóstico, eu sei que requer muita questão de teste, né, para fazer. Pronto, o seu exemplo dessa descoberta de autismo na fase adulta foi difícil para você, pronto. Eu sempre te conheci como aquela pessoa que tem o hiperfoco, focado em uma coisa, focada noutra, fazia uma coisa, fazia noutra, mas assim, não é dele, característica dele. Mas a gente sabe que o autista, ele tem o hiperfoco, mas nunca ia relacionar que você era um autista, porque não havia esse diagnóstico da infância, tá entendendo? Porque muitos hoje, a minha Sim. preocupação hoje, Lúcio, é que as pessoas se ateam muito, se atrelam muito à questão da infância, né? Como se a criança fosse, o autismo fosse parar ali naquela fase. Né? Você vê, é a primeira pós que você está dizendo, a primeira pós que vai tratar a fase adulta, veja bem, do autismo da fase adulta. Por quê? Tem muitos casos surgindo, muitos diagnósticos tardios e muitos sofrimentos, né? Que tanto a pessoa como a família, muito sofrimento. não é? A família não teve como entender, nem entender, né? Aquela pessoa é difícil, mas não sabia por que essa dificuldade toda que ele enfrentava, por que ele é assim, por que ele é assim, por que esse hiperfoco, por que essas coisas assim, por que esse costume de fazer, né, se gosta de fazer só isso, de comer só aquilo, não é? A gente fica... Aí quando se descobre o TEA, aí vai, por isso que eu agia assim, né? Por isso que eu fazia desse jeito, né? É uma nova descoberta, vai se entender, é isso. Agora, eu acho que vai ficar sempre essa dúvida, porque é uma coisa que está em estudo ainda, né? Essa fase autismo na fase adulta. Eu queria que você falasse um pouco na fase adulta, no idoso, né? O que você entende, o que você já tem conhecimento até agora, você também atende adulto. Esses adultos de hoje que você atende vão ser o idoso de amanhã, não é? Eu acho que a gente tem que ter essa consciência. Quando a gente tiver essa consciência de que esse adulto autista, essa criança de autista, ela vai ser o adulto autista e ela vai ser o idoso autista, a gente vai olhar para além do que a gente está enxergando. Eu acho que é por aí, sabe, Lúcia? Mas, assim, eu tenho muitas dúvidas. Se as pessoas tiverem alguma pergunta para fazer, vão digitando aí eu vou anotando e depois a gente responde.
Mas, assim, a princípio, eu gostaria que você falasse essa parte, nessa parte adulta, né, do autismo. Bom, para a gente tentar entender um pouco o que é o autismo, não é? Essa questão do autismo. O autismo hoje ele está a partir do DSM-5, não é? O que é o DSM-5? É o Manual Diagnóstico de DSM-5. Doenças Mentais. É o DSM-5, tá? Uhum. Hoje ele fez uma mudança muito significativa sobre o que é o autismo. E ele vai colocar o autismo em 3 níveis. Tá? O nível 1 de suporte, que seria o leve. Tá? Que de leve não tem nada de leve, né? O nível 2 de suporte, que seria o moderado, que é o moderado, na verdade, né? Então, cada um com suas peculiaridades, cada um com seus sintomas, seus traços. E o nível 3 de suporte, que seria o severo, o mais grave, tá? O TEA é um transtorno do espectro autista, no sentido, uma condição neurológica. Atualmente, eu tenho conversado com alguns pacientes que estão se descobrindo, e nos últimos 6 meses, 4 meses, eu tenho tido procura com pacientes, com pessoas, tá? Que traz os traços e traz também uma coleção de traumas do passado, desde a infância. Tá? É uma coleção de traumas e alguns com uma coleção de diagnósticos. É isso que eu tenho escutado, né? Ontem, por exemplo, eu atendi uma pessoa e ela foi e disse que queria ser ajudada nesse sentido, porque ela desconfiava que achava que estava dentro do espectro. Ou seja, o DSM, em 1944, o Asperger, né, psiquiatra, ele identifica em 11 crianças uma condição diferente de atuar. Uma condição neurológica, as crianças, elas, né? Mas eram crianças que tinham, por exemplo, habilidades, elas se destacavam. Tá? Elas se destacavam e tanto é que surge a partir daí a síndrome de Asperger, né? Que é um conjunto sintomatológico, né? É uma síndrome, é um conjunto de sintomas que vai responder sobre aquela forma, aquele jeito de ser. O que eu tenho conversado com alguns pacientes, olha, porque alguns muito ansiosos por conta desse diagnóstico, porque tem um sofrimento muito relevante do passado, não é? Eu vou falar do meu exemplo, então, em algumas, hoje eu entendo perfeitamente isso, por exemplo, em algumas mudanças muito significativas. Sair de Recife, morar em São Paulo por um tempo, quando chegar em São Paulo adoecer. Né? Quando eu volto para Recife, chego em Recife adoeço novamente. E aí a doença, o adoecimento com sintomas de depressão, tá? E ansiedade. E aí eu procuro do psiquiatra, sempre procurei para saber o que estava acontecendo, um pouco resistente, confesso. E aí o psiquiatra diagnosticar, por exemplo, uma depressão leve, o outro com transtorno de ansiedade, o outro, que foi mais? Eu tive 4 diagnósticos na vida, né? Esse é o 5º. O outro diagnosticou também com depressão. E o penúltimo me diagnosticou com ciclotimia, que seria uma bipolaridade leve. Né? Eu não culpo os psiquiatras, eu acho que porque é um conhecimento muito novo, mas assim, a forma que eles viam os sintomas, né? Escutavam os sintomas, percebiam os sintomas, eles estavam certos, porque eram os sintomas que se apresentavam ali naquele momento. Mas o que é que levava a surgir esses sintomas? Esse é a grande questão. Tá? No meu caso, seria as mudanças significativas. O período da pandemia, para mim, foi um transtorno terrível. Né? Para mim e para muita gente também. Mas para mim, no sentido do TEA. Então, ciclotimia. Quando eu fui estudar, pesquisar sobre ciclotimia, eu disse, pronto, cheguei. Gente, eu comecei a pesquisar, porque eu sou muito... Sempre fui muito de pesquisar, de ir a fundo, sempre hiperfocar, porque eu sei que isso é hiperfoco, e aí, hoje eu sei que é hiperfoco, né? E sempre fui, tentar ser expert naquele assunto. E a superdotação me ajudou muito nisso. E aí eu digo, mas não faz sentido. Como eu tenho uma bipolaridade leve,
por que a bipolaridade funciona assim, funciona assim, funciona assim, e eu não me vejo assim. Ah, mas tem isso, tá? Eu começava a perceber. O médico medicou lá, passou um estabilizador de humor para eu tomar por um tempo, tomei, mas quando finalizou o estabilizador de humor, eu digo, não vou utilizar mais. Eu pensei, né, que foi até errado, mas eu não usei mais. Passa dito isso. Então, em 1944, começam os primeiros estudos sobre autismo. 1973, um psiquiatra chamado Kanner, ele começa a falar sobre a possibilidade de autismo na fase adulta. Né? E ele vai dizer, é um dos primeiros clínicos a descrever 73 o que poderia foi ser 70. 1973. Tá? 1973. E aí ele vai dizer que muitos adultos têm alguns sintomas com gravidade e, mais ainda, jovens que estavam funcionando muito bem na sociedade, tá? Se misturando com as demais pessoas. Eu gosto da metáfora, isso eu aprendi agora na pós, que é assim, o que seria o autismo para entender? Né? O autismo seria basicamente o quê? Para quem conhece o iPad, que é um aparelho telefônico, o iPad ele tem um sistema iOS, chamado iOS, um sistema operacional, iOS. E os smartphones, que é a grande maioria dos aparelhos celulares, tem outro sistema operacional chamado de quê? De Android. Android, a gente vê, né? Atualizar o Android, atualização. O sistema operacional seria o cérebro. É o que executa as funções do aparelho. Tá? Digamos assim, que o smartphone é a maior quantidade, seria a maior parcela de uma população. Que estaria no Android, que seriam as chamadas pessoas típicas. Tá? E os autistas, que é uma quantidade menor de pessoas que têm acesso ao iOS, que é um sistema sofisticado, seriam os autistas. Tá? Esse sistema operacional é diferente. A pessoa pode, por exemplo, do tanto no smartphone. O aplicativo vai funcionar da mesma forma. As funções, que é a comunicação. Então seria isso. É uma funcionalidade, diferente. E dentro dessa funcionalidade existe um conjunto dantesco de características. Então hoje, na reformulação, na mudança do DSM-5, o que eles tiram o Asperger, coloca todos dentro de um único espectro. Porque todos nós somos diferentes, não tem como se repetir uma coisa. Em 1980, surge o DSM, né? Tem uma nova reformulação, o DSM-3 passa a transformar, estudar sobre o autismo infantil. E vai dizer que é um transtorno predominantemente infantil, quase sempre associado a uma deficiência intelectual moderada e grave, que exigia déficits grosseiros no desenvolvimento da linguagem. Ou seja, os autistas, alguns, a partir digamos assim, do nível 2, pode ter uma deficiência, ou seja, uma dificuldade no desenvolvimento da linguagem. Eu estou falando aqui do nível 1, que é o meu caso, tá? Que é o leve entre aspas, né? O nível que a gente chama hoje de suporte. Né? Em 1992, é bom a gente ter essa ideia, porque eu vou explicar por que ter essa ideia cronológica sobre o autismo. Né? Surge a síndrome de Asperger, né? Que é um aumento rápido da conscientização de adultos autistas. Tá? Pais de crianças autistas recém-diagnosticados passaram a se reconhecer ao ler sobre o tema. Isso em 1992, olha só, um tempinho atrás, 92, 94, por ali. Então, o transtorno 2013, que é com a reformulação do DSM-5, o transtorno do espectro autista tem uma nova mudança.
não há mais menção em atraso no desenvolvimento da linguagem como sintoma diagnóstico central. Ou seja, não é o atraso na linguagem que vai dizer que a pessoa é autista. Tá? Ou que tem o TEA, tem o autismo. Então, nesse sentido, há essa reformulação. Por isso que está dando essa confusão. E uma das maiores perguntas, que hoje eu tenho escutado muito, aumentou o caso de adulto, de autismo? Não aumentou. Não aumentou. Por quê? As crianças que nasceram nos anos 70, no meu caso, que nasceram nos anos 80, que nasceram nos anos 80, hoje são pais, avós, tá? E crianças passaram, digamos assim, entre aspas, despercebida. Por quê? Porque não houve a dificuldade do desenvolvimento da linguagem. Ou seja, a criança ela passou despercebida. Exato. Porque ela desenvolveu. Não é? Só que ela carrega o seu conjunto de traços e características que ela vai levar. Não existe um ex-autista. Né? A gente está vendo nas redes sociais aí um movimento que há o ex-autista. Não há ex-autista. O que existe é um fenótipo chamado fenótipo ampliado, que tem características, mas não tem um diagnóstico. Não se enquadra nesse diagnóstico. Para poder eu me enquadrar no diagnóstico, eu tive que passar por uma bateria, né? Eu tive que passar por uma avaliação psicodiagnóstica, psiconeurológica e psiquiátrica, para poder encaixar todos os traços, meus traços. Né? E aí eu vou falar um pouquinho dos traços daqui a pouco, que é para poder entender no idoso. Sim. Ou seja, Isso é meus traços, eu vou carregar para o resto da vida, porque faz parte dela. Faz parte desse sistema operacional. Compreende? O meu sistema operacional, ele tem dessa forma e vai carregar. Só que tem outro detalhe, bastante, que é social. Tá? O mascaramento ou masking que nós autistas utilizamos para podermos sermos incluídos na sociedade. Existe outro fenômeno que está sendo estudado atualmente, chamado um conceito de camuflagem. Ou seja, nós camuflamos nossas características para poder a gente ser aceito. E se a gente analisar, a sociedade ela é feita como? É um conjunto, é um sistema de regras, de normas. Tem a questão cultural, que nós todos somos atravessados por uma cultura, tá? E isso vai influenciar e chegar aos autistas.